O que determina que uma xícara é de café? Como sabemos que uma xícara é de chá? Se considerarmos o volume das xícaras, é possível que haja 2 xícaras de chá com volumes consideravelmente diferentes? E o mesmo pode acontecer com as xícaras de café? É verdade que existem xícaras de café e xícaras de cafezinho? Nesse vídeo aqui, eu vou passar algumas dicas e informações para que você possa identificar os diferentes tipos de xícaras. O primeiro critério a ser considerado na diferenciação das xícaras é o formato e a aresta das xícaras. O formato que ela tem e a aresta que ela possui. Mas esse detalhe eu não vou levar em consideração aqui. Esse não é o detalhe fundamental que vai diferenciar as xícaras de café e as xícaras de chá, por exemplo. O critério fundamental que eu vou levar em consideração aqui, que é o que realmente determina a diferenciação de xícaras de chá, de café, de cappuccino, é o volume que a xícara comporta. Mas aí, para complicar um pouquinho mais, tem um terceiro critério que vai casar com este critério do volume das xícaras. É o critério da época da fabricação das xícaras. Para quem não sabe medir o volume de uma xícara, eu vou passar uma dica para vocês aqui. Com uma balança dessa de cozinha comum, você coloca a xícara em cima da balança com ela desligada, liga a balança para que ela possa zerar esse peso da xícara e depois você coloca a água na xícara. O que a balança apresentar ali em termos de peso é o volume que a xícara comporta. Por exemplo, 100 gramas representará 100 mililitros. Vamos falar então da época da fabricação das xícaras, porque isso é um fator fundamental para que possamos classificá-las. Temos um marco que fica mais ou menos no meio do século XX, ou nos anos de 1950, que determina que uma xícara é de padrão antigo, ou seja, antes dessa época, ou padrão contemporâneo, que é o padrão que nós temos hoje. Nessa época, antes da metade do século XX, é quando temos aquelas xícaras, por exemplo, as famosas caneladas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma xícara canelada, um exemplo de xícara. Aqui, por exemplo, essas são xícaras caneladas, as famosas caneladas. Essa é uma xícara de café. Vamos falar a respeito dela já já. Temos também as xícaras de chá caneladas, olha. Então essas são xícaras de padrão antigo. Mas não são só as xícaras caneladas que são de padrão antigo. Eu tenho aqui, por exemplo, uma xícara de padrão antigo, que não é canelada, é aquela tradicional lisa. Tenho aqui uma xícara padrão antigo de chá, também é lisa. As xícaras de padrão antigo, elas são fundamentalmente as xícaras de café e xícaras de chá. No padrão contemporâneo, além das xícaras de café e xícaras de chá, existem outros tipos de xícaras que surgiram, como a xícara de cappuccino, a xícara de café com leite. Bom, o que diferencia de uma xícara de padrão antigo para uma xícara de padrão contemporâneo é o volume. Por exemplo, as xícaras de café do padrão antigo, elas possuem aproximadamente 50 mililitros, enquanto que as xícaras atuais, as xícaras contemporâneas, elas comportam mais ou menos 80 mililitros. Todos esses valores, tanto da xícara de café ou qualquer xícara que eu vá comentar aqui nesse vídeo, esses valores são aproximados, é claro. Então, aproximadamente esses valores. A antiga de café, 50 mililitros, e a contemporânea, 80 mililitros. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 xícaras de café, da mesma marca, da mesma porcelanaria. Vejam que esta xícara daqui, ela é menor do que esta xícara aqui. Colocando bem ao lado aqui para vocês terem noção. Essa daqui tem aproximadamente 50 mililitros, é do padrão antigo. E essa daqui que foi fabricada mais recentemente, ela tem aproximadamente 80 mililitros. Aqui eu tenho um outro exemplo. Essa é uma xícara do padrão antigo. E esta é uma xícara do padrão contemporâneo. Embora essa daqui, ela tenha sido fabricada por mais ou menos na década de 1950. Não existe uma regra para isso, né? Algumas
porcelanarias faziam xícaras maiores, que era a característica de conjuntos mais requintados. Vinham xícaras com volume maior. Com as xícaras de chá, ocorreu um fenômeno semelhante. As xícaras de chá mais antigas, elas tinham um volume de aproximadamente 150 mililitros, enquanto que as xícaras de chá mais modernas, elas têm mais ou menos 180 mililitros. Eu posso mostrar aqui para vocês uma xícara mais antiga, essa daqui, que tem mais ou menos 150 mililitros, e uma mais moderna, da mesma porcelanaria. Foi fabricada depois, ela tem um volume maior do que as antigas. É importante frisar mais uma vez que essa classificação por volume das xícaras não é uma classificação padronizada, que segue um rigoroso padrão de fabricação dessas peças, não é isso. Essa classificação, ela foi gerada a partir da observação ao longo dos tempos, o que nos traz um embasamento mais científico para poder, então, criar essa classificação. Também é interessante entender por que dessa evolução dessas xícaras que tinham um volume menor e hoje tem volumes maiores, né? A xícara de chá passou a ter um volume maior, a xícara de café passou a ter um volume maior. Isso é uma evolução natural que existiu no comportamento da sociedade. Muitos de vocês que estão aí com uma idade mais aproximada da minha vão lembrar que no almoço de final de semana da família, nós comprávamos aquele famoso refrigerante em garrafas de 1 litro, normalmente de vidro. Hoje nós compramos o mesmo refrigerante em garrafas de 2 litros, de 2,5 litros. E o número médio de componentes da família continua mais ou menos o mesmo. Houve uma mudança de comportamento em termos de volume de consumo. Claro que isso é fruto de um movimento de ações de marketing das empresas, o que foi sentido também na necessidade de volumes maiores dessas maravilhosas peças que nós temos em nossas cristaleiras. Mas enquanto no padrão antigo nós tínhamos basicamente as xícaras de café e xícaras de chá, no padrão contemporâneo surgiram outros tipos de xícaras além da de café e a de chá. Surgiu também a classificação do café de apreciação. Como o nome já sugere, essas xícaras de café para apreciação, ou para experimentação também, ela é utilizada para apreciar o sabor de um café, e não para fazer um lanche. Essas xícaras, normalmente, elas têm um volume bem menor, aproximadamente 30 mililitros. Eu tenho aqui uma para mostrar para vocês. Olha o tamanhozinho dela. Para apreciar um bom café, basta um gole. Por isso que essas xícaras também têm um nome popular de xícaras de café de gole. Algumas daquelas cafeteiras caseiras que utilizam cápsulas de café, elas possuem 2 botões. Um botão é para uma dose menor, que é justamente essa dose de apreciação, mais ou menos 30, 40 mililitros. E o outro botão é para doses maiores, para que você possa apreciar, por exemplo, no lanche. São doses de mais ou menos 80 mililitros. Nas cafeterias, nós conhecemos essas diferentes doses como o café curto e o café longo. É uma designação que nós damos aqui no Brasil. Na realidade, o café curto, que nós chamamos aqui, é chamado originalmente de café expresso, expresso com S, que significa espremido, com muito pouca água. E o café longo, o café comum, que tem um volume maior. Essa diferença entre o café de apreciação e o café comum pode ser observado até em alguns conjuntos de café. Por exemplo, os famosos conjuntos de café Colorex tinham 2 tamanhos de xícara. Vejam que elas são diferentes. Essa daqui é a xícara de café de apreciação e essa daqui é a xícara de café tradicional. Nesse ponto, então, vale um esclarecimento. Nós escutamos por aí a designação de xícara de cafezinho e xícara de café. Na realidade, a xícara de cafezinho é uma designação popular que se dá para as xícaras de menor volume, sejam elas xícaras de padrão antigo ou xícaras modernas de apreciação.
Então, como elas têm um volume menor, as pessoas costumam falar que é xícara de cafezinho, mas na realidade ela é uma dessas xícaras, ou é a xícara de apreciação contemporânea, ou ela é a xícara antiga, que tinha mais ou menos 50 mililitros. No padrão contemporâneo, também surgiu o tipo de xícara para café com leite ou cappuccino. São xícaras com um volume maior, como essa daqui, que também em alguns fabricantes costumam designar como de chá, mas alguns fabricantes colocam bem claro as xícaras que são de chá e as xícaras que são de café com leite, de cappuccino. Na realidade, não existe essa necessidade de uma xícara maior para se beber mais leite, para se beber mais cappuccino. O que acontece é que esse tipo de bebida, o cappuccino, o café com leite, o chocolate, às vezes ele vem com uma espuma por cima. Isso faz parte da confecção daquela bebida. Então essa xícara é maior para que ela possa comportar essa espuma. Por fim, uma curiosidade. Nós conhecemos o termo xícara também na culinária. 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, 1 xícara de arroz. Essa xícara, que é utilizada como padrão na culinária, não tem nada a ver com as xícaras de chá que nós vimos aqui. A xícara culinária, ela é um padrão americano para a culinária. Esse padrão americano, ele tem aproximadamente 240 mililitros, que aqui no Brasil acabou sendo estabelecido como 250 mililitros. Mas isto não é uma xícara americana, isso é apenas uma unidade de medida de copo americano, na tradução direta, que não é aquele copo americano que nós temos aqui no Brasil. Eu espero que essas dicas e essas informações ajudem você a melhor classificar as xícaras em função do volume e da sua época de fabricação. Aqui nos comentários desse vídeo eu vou colocar um link que vai te levar a uma página que mostra uma tabela com essa classificação que eu passei para vocês. Obrigado e até a próxima!